O meu foi passar por esse tipo assim. Não, só foto. Só foto. Tá? A minha mão depois eles tiram a mão. Jeito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, boa noite. Olhe para a pessoa que está do seu lado, dê boa noite. Diga seja bem-vindo. Se não tem só um lado, dê boa noite para o outro lado também. Muito bem. Vamos agora ficar de pé. Vamos iniciar a terceira novena em honra a Santo Antônio. Cantemos a nós descei divina luz.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, Deus de amor e bondade, que ornaste Santo Antônio com as virtudes evangélicas e o fizestes um grande pregador do Evangelho e advogado dos pobres e aflitos, concedei-nos por sua intercessão a graça de bem viver como verdadeiros cristãos, amando a Deus e ao próximo, praticando a caridade e buscando a santidade. Que esta novena seja para nós um momento de renovação espiritual. Por Cristo nosso Senhor, cantemos a ladainha de Santo Antônio. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela Igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Vós, irmão dos pequeninos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei pelos tristes e abatidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para o mundo ser mais justo, intercedei pela paz da humanidade, intercedei para sermos mais fraternos, intercedei pelos nossos sacerdotes, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio,
Rogai por nós, bem-aventurado Santo Antônio, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. ó glorioso Santo Antônio, que recebestes de Deus o poder de ressuscitar os mortos, de restituir membros perdidos e de realizar tantos milagres. Vinde em nosso auxílio nesse momento de aflição. Faça o seu pedido pessoal. Confio em vossa poderosa intercessão junto a Deus, pois sei que jamais deixais de atender aqueles que recorrem a vós com fé. Alcançai-me esta graça, se for da vontade do Senhor e para o bem de minha alma. Santo Antônio, amigo do menino Jesus e servo fiel de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final. Senhor Jesus Cristo, que glorificastes vosso servo Santo Antônio com o dom dos milagres, fazei que por sua intercessão alcancemos as graças que confiantemente vos pedimos nesta novena. Ajudai-nos a viver na fé, na esperança e na caridade, buscando em tudo fazer a vossa vontade. Que, a exemplo de Santo Antônio, sejamos instrumentos de paz, justiça e fraternidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Antônio, Rogai por nós. estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Santo Antônio! Viva! Aguardemos o início da Santa Missa.
Maria de Fátima Brito Barbosa, Jerônimo André Maciel, Raimundo José de Lima, Antônia Soares de Lima, Luiz Cardoso de Moraes, Manuel Barbosa Gomes, José Américo Barbosa Gomes, Ágape Barbosa Gomes, Antônio Vieira Barbosa, Maria Vieira Barbosa, Maria de Fátima Brito Barbosa, Antônio de Barbosa Menezes, Janaína Farias de Mesquita, Rocinho José Rodrigues Ribeiro, 23 anos. Antônio Valdemir Camelo de Mesquita, Francisca das Chagas Tavares, José Júlio Aragão Farias, se vivo fosse, ele estaria completando 48 anos. José Canuto de Farias, Judite Aragão de Farias, Maria Alves da Silva, Manuel Cavalcante de Souza, Raimundo Vieira Salles, Antônio Rafael Salles Santana, Kevin Ramon Mesquita Vieira, Francisca Caetano Lopes, Antônio da Silva Souza, 21 anos, Ana Vieira de Souza, José Gonçalves de Souza, Tereza Vieira de Souza, Raimundo Vieira de Souza, José Vieira de Souza, Ernestina Aquino Ribeiro, Valdemiro Ribeiro de Oliveira, Andina Carneiro Braga Mesquita, Maria Lúcia Maciel Camelo, 13 anos, José Camelo Evangelista, Maria Camelo Evangelista, Mimosa, Maria Vieira Barbosa Dondon, Pedro Camelo Evangelista. Cada um pode colocar também no seu coração a intenção do seu falecido, daquela pessoa que você trouxe no seu coração. Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Sejamos todos bem-vindos à quarta noite da festa, onde comemoramos os festejos em honra ao nosso padroeiro, Santo Antônio. Por vezes, Deus se serve de insegurança dos adversários do reino para realizar seus planos de salvação. Confiemos, pois, cada vez mais na iluminação do Espírito Santo e renovemos nosso compromisso de amor a Deus. Com alegria, cantemos para iniciarmos a Santa Missa. Caminhando juntos, chegaremos bem mais longe no só coração. Com os pés na estrada em nossos corações, há um alto nessa procissão. Somos peregrinos da esperança, iremos até onde o Senhor nos enviar.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje e sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este nosso momento santo, celebrando então esta quarta noite, o novenário, a Santa Missa, em honra ao nosso glorioso padroeiro Santo Antônio, para que nós rezemos bem, participemos bem desta Santa Missa, peçamos ao Senhor o perdão de nossas faltas, de nossos pecados. Cantemos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. A alegria de celebrarmos também o período pascal, entoemos o nosso hino de louvor. Glória
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, porque tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, porque tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, porque estáis sentado à direita do Pai, tem de piedade de nós. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus e aos homens toda paz, tua paz. Ó vós sois os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Cristo Jesus, ó Espírito Santo na glória de Deus Pai, de Deus Pai. Amém, 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 Oremos. Esta Santa Missa nós estamos rezando também pelas seguintes intenções: sétimo dia de José Ribeiro da Cruz, Aurilene Ribeiro Lima, Raimundo Alves da Silva, Antônia Francisca Pinto de Aquino, Antônio Thalisson Rodrigues de Oliveira, Eduardo da Costa Ribeiro, recuperação pela sua saúde. Por todos os enfermos, nós também rezamos em ação de graças pelos aniversariantes: Elânio Carvalho Alcântara, João Otávio, Isis Maria Oliveira Martins, Hilda Farias, pelo aniversário de casamento de Lisiane Tavares e Antônio Maurício, e pela graça alcançada a Monsenhor Luiz Chimenez. Também por todas as nossas intenções que trazemos diante do altar. Ó Deus, pela glorificação do vosso Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, nos abristes as portas da eternidade, concedei, nós vos pedimos, que a participação em tão grande dom aumente o nosso fervor e faça crescer a nossa fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Bem, com atenção ouçamos a liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como fizessem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estiver em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que eu o condenasse. Mas eu lhes respondi:
que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá, e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do augusto imperador. Então, ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 102. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueça de nenhum de seus favores. O Senhor, pois o seu trono lá nos céus. Quando os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quando dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor, pois o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus e abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus, seus anjos todos, valorosos que cumprem as suas ordens. O Senhor, pois o seu trono lá nos céus. O Senhor, pois o seu trono lá nos céus.
amor, que faz abrir o coração, faz a verdade e ilumina nossa vida. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois o seu trono lá nos céus, o Senhor, pois o seu trono lá nos céus. Caríssimos irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos mais uma vez nesta noite aqui no patamar no largo da igreja de Santo Antônio, para juntos louvar a Deus, bendizer, rezar, fundamentalmente rezar, pedir a bênção, a proteção de Santo Antônio para nossas vidas, para as nossas famílias. E aqui estamos, ouvindo a palavra, rezando o novenário, nos alimentando da Sagrada Eucaristia, fortalecendo a nossa fé. Nós estamos vivendo os últimos dias desse período pascal. No domingo passado nós celebrávamos a ascensão de nosso Senhor, a subida de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus, glorioso, triunfante, logo após a sua ressurreição. Mas fica um questionamento: como é que Jesus subiu ao céu se ele ainda está no meio de nós, como nós professamos na fé?
Exatamente o que ele disse. Antes de subir aos céus, ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E Jesus de fato está no meio de nós, pela presença do irmão, a caridade que nós fazemos, o pequenino, quando ele disse assim: ao bem que fizer a um dos menores, é a mim que está fazendo. Jesus está presente na palavra que proclamamos, na Eucaristia que recebemos, nos sacramentos também que vivenciamos na nossa história de igreja, enquanto peregrinos, enquanto batizados. Quando a gente reza, logo no início da oração eucarística, no início do Evangelho, o Padre diz: o Senhor esteja convosco, e a comunidade responde: Ele está no meio de nós. O próprio Cristo nos disse: quando um ou dois estiver reunido em meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus subiu aos céus, levando a nossa humanidade, nos dignificando. Nós escutamos então no refrão do nosso salmo: o Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Olha só que bonito. E Jesus reina glorioso, triunfante. E um dia irá nos julgar. Se um dia Jesus foi para o Pai, um dia também ele virá para o triunfo final, para glorificar plenamente a obra da criação. E nós rezamos na oração do credo: de onde irá vir julgar os vivos e os mortos. Olha só que interessante. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, mas em pessoas três. Mas quem irá nos julgar é o Filho, o Cristo que irá vir nos julgar, como a gente professa no credo. E Ele irá nos julgar porque Ele é o justo juiz. Por que Jesus é o justo juiz? Porque Jesus se fez um de nós. Porque Jesus experimentou na carne o que é ser um ser humano, quais são as fragilidades humanas. Jesus então nos conhece por inteiro. Por isso Ele irá nos julgar como alguém que tem propriedade, como alguém que nos conhece. Então, nós estamos encerrando esse tempo pascal. No próximo domingo, iremos celebrar já Pentecostes. Jesus envia o Espírito Santo à sua igreja nascente, aos discípulos reunidos em seu nome. Por isso aqui estamos, a cada missa, a cada participação que nós temos diante da Sagrada Eucaristia, é esse Pentecostes que deve acontecer em nossa vida. Essa renovação da missão, ardor missionário que nos impulsiona, que nos leva a ser melhores cristãos. Por isso nós devemos ser sensíveis ao Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo seja o protagonista de sua obra em nossas vidas. Se nós nos abrimos então para a graça do Santo Espírito, a vida é certa e acertada. Nós estamos então ouvindo do Evangelho de São João, esses últimos dias da Páscoa. E o Evangelho de São João, ele é diferente dos outros três evangelhos, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Esses três, os sinóticos, que são parecidos, os semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, a grande preocupação desses evangelistas é anunciar a obra de Jesus, o que ele veio fazer. Essa é a grande preocupação, mostrar que ele operou milagres, que ele anunciou o reino, que ele anunciou a salvação, tudo isso, que Jesus veio fazer. Já o Evangelho de João tem uma preocupação diferente. O Evangelho de São João vem apresentar quem é Jesus. E aí entra a questão da fé. Por isso ele é o mais profundo. Por isso o Evangelho de São João, o símbolo dele é uma águia. A águia é aquela que vê longe. E então, o Evangelho de São João é esse que é para suscitar a fé em Jesus. É esse que abre o nosso coração, a nossa mentalidade para amar. É por isso que no Evangelho de São João nós escutamos Jesus dando um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Essa é a maior prova de amor, aquele que dá a vida pelo seu
amigo, pelo seu irmão. Interessante que no Evangelho de São João a gente não tem aquela narrativa em que Jesus chama Pedro e diz assim para ele: tu és Pedro, sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Conhece essa passagem? Ouviu falar? Pronto. Pois no Evangelho de São João não tem essa passagem. Por que é que não tem? Porque não existiu? Não, não é isso. A proposta do Evangelho de São João é outra, como eu já tinha dito. Então, o momento que aparece a figura de Pedro é esse relato que nós ouvimos hoje, o capítulo 21, que narra esse momento em que Jesus pergunta 3 vezes se Pedro o amava. E essas 3 perguntas, elas vão crescendo. Primeiro, Jesus vai perguntando no amor filia, no amor de pai para filho. Depois, no amor de esposo. Por último, a terceira pergunta, Jesus vai mais profundo. Aquele amor que não mede esforços. O amor ágape. O amor sem interesse algum. O pai ama o filho, a mãe ama o filho porque é seu filho. Já o amor ágape é esse que ama sem reserva alguma, sem motivação alguma. Eu sou convidado a amar o meu irmão, a me doar até as últimas consequências. E é essa pergunta que Jesus faz a Pedro. Isso porque, para o Evangelho de São João, o que mais vale não é a autoridade, como a gente ouviu eu falando do outro relato, dos outros evangelhos, que Jesus constitui Pedro como seu sucessor, em que diz: Pedro, tu és Pedro, e essa pedra edificareis a minha igreja. Aqui, Jesus confirma a autoridade de Pedro. E já aqui, nesse outro evangelho de São João, Jesus está confirmando Pedro no amor. Quem dentre vós quiser ser o maior, que seja o que serve, que seja o que ama. Por isso aqui está a profundidade do relato em que Jesus constitui Pedro como seu seguidor, como seu sucessor, mas como aquele que ama, como aquele que serve, como esse que é um pastor capaz de dar vida pelas suas ovelhas. Então nós somos convidados, assim como Pedro, testemunhar Jesus até as últimas consequências, levar o seu nome para ser conhecido, para ser amado. E Santo Antônio foi esse quem se deixou inundar pela graça, pelo amor de Deus. Grande santo da igreja. Tem um título a Santo Antônio, Santo Taumaturgo. O que é Santo Taumaturgo? Operou muitos milagres, muitos milagres. Tanto que ele foi o santo que teve o processo de canonização mais rápido da história da igreja, como eu havia falado antes de ontem. E então, há um dos milagres de Santo Antônio muito bonito. Vocês já ouviram falar no milagre que Santo Antônio prega para os peixes? Olha só. Por que Santo Antônio foi pregar para os peixes? Porque inicialmente Santo Antônio foi pregar para o povo, mas o povo se recusou. O povo não quis saber da palavra de Deus. Então Santo Antônio, diante de um lago, de repente os peixes voltaram suas cabeças para fora da água e começaram a ouvir a Santo Antônio. E é assim que nos fala essa história. Santo Antônio achava-se um dia na cidade de Rimini, na Romagna, lá na Itália, procurando um meio de levar a Deus as multidões que as paixões desgarravam. Implorou a proteção do Criador e fez sinal ao povo de segui-lo à prática e conduzi-lo à embocadura do rio Marechia. Aí, voltando-se para o Ádrico, chamou em alta voz: peixes dos rios, peixes do mar, ouvi. Quero anunciar-vos a palavra de Deus, uma vez que os heréticos recusavam ouvi-la. A sua voz, as ondas agitavam-se. Inúmeros cardumes de peixes que povoavam o mar correram para aquele que os tinha chamado. Disse-lhes o taumaturgo:
Meus irmãos peixes, deveis ao Criador um reconhecimento sem medida. Foi Ele que vos designou para a morada nesses imensos reservatórios. Foi Ele que vos deu essa casa nas profundezas das águas, para refúgio na tempestade. Deu-vos nadadeiras para irdes onde quiserdes, e vos fornece a comida de cada dia. Criando-vos, ordenou de crescerdes e multiplicar-vos e abençoou-vos. No dilúvio universal, enquanto os outros animais pereciam nas águas, conservou-vos. Fez-vos a honra de acolher-vos para salvar o profeta Jonas, fornecer o tributo do Filho do Homem e servir-lhe de alimento antes e depois de sua ressurreição. Louvai e abençoai ao Senhor, que vos favoreceu entre todos os seres da criação. Atentos, como se fossem dotados de inteligência, os peixes testemunhavam por movimentos que tinham prazer em ouvir o santo e queriam dar a Deus o mundo tributo de suas adorações. E exclamou Santo Antônio, voltando-se para os heréticos: vede, admirai, como criaturas privadas da razão ouvem a palavra de Deus, com mais docilidade que os homens criados à sua imagem e semelhança. Então, este bonito relato desse milagre em que Santo Antônio fez os peixes ouvir a palavra de Deus, a palavra que as pessoas recusavam. E essa palavra nós ouvimos a cada dia. E essa palavra tem nome. É o próprio Cristo encarnado em nosso meio que revela a toda a humanidade a sua bondade, o seu amor. Possamos então acolher esta palavra. Jesus que nos dá uma vida nova neste tempo pascal. E nós devemos estar de coração aberto para sermos transformados, iluminados pelo seu amor. Que Santo Antônio nos ajude e nos livre de todos os males. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Elevemos ao Senhor as nossas preces. Após cada prece, rezemos: enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo. Após cada prece, cantemos. Eleva o amor, nossa prece, escuta, Senhor. A igreja eleva o amor, nossa prece, escuta, Senhor. Senhor, nossa esperança, fortalecei os nossos padres, especialmente Padre Domício e Padre Jefferson, para que no exercício de sua missão sejam sempre sinais da vossa esperança e do vosso amor incondicional. Cantemos. A igreja eleva o amor, nossa prece escuta, Senhor. Senhor, nossa esperança, olhai pelos que sofrem nas prisões, nas ruas e nas comunidades mais pobres, que possam encontrar em vós um refúgio de esperança e transformação. Cantemos. A igreja eleva o clamor, nossa prece escuta, Senhor. Senhor, nossa esperança, fortalecei as equipes de serviço que servem nesta Eucaristia, para que sua missão traga frutos de esperança para todos.
Cantemos. A igreja eleva o clamor, nossa prece escuta, Senhor. Senhor, nossa esperança, abençoai os noitários e todos os voluntários que dedicam seu tempo e talento à realização desta festa. Que seu trabalho feito com amor seja um reflexo da esperança viva que brota do coração de Cristo. Cantemos. A igreja eleva o clamor, nossa prece escuta, Senhor. Senhor, nossa esperança, renovai em todos nós a fé no vosso poder, para que, como Santo Antônio, possamos ser mensageiros de esperança e paz no mundo. Cantemos. A igreja eleva o clamor, nossa prece escuta, Senhor. A igreja eleva o clamor, nossa prece escuta, Senhor. Ó Deus de amor e de bondade, nos apresentamos hoje nossos pedidos, nossas orações. Inclinai vosso ouvido também para acolher as preces que trazemos em nossos corações. Tudo isso vos pedimos pelos méritos de teu Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Apresentemos ao Senhor as nossas ofertas, cantando. Bendito seja, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja para sempre. Bendito seja, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, e agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar brilho da salvação. Bendito
bendito seja para sempre. Bendito seja, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, e agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja para sempre. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer o sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Agora posso nome, a nossa igreja também. Senhor, olhai compassivo as oferendas do vosso povo, e para que elas vos sejam agradáveis, a vinda do Espírito Santo purifique as nossas consciências, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Depois da sua ressurreição, ele apareceu a todos os seus discípulos, e à vista deles foi elevado ao céu, para nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Oração Eucarística terceira.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Dai, ó Senhor, a nossa oferta. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Ora, olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, glorioso Santo Antônio, nosso padroeiro, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso bispo José Vasconcelos, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido.
Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, dentre eles José Ribeiro da Cruz, Aurilene Ribeiro Lima, Raimundo Alves da Silva, Antônia Francisca Pinto de Aquino, Antônio Thaleson Rodrigues de Oliveira, Eduardo da Costa. Colocaram o nome do enfermo junto do nome do falecido, lá vai matar o homem. Por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, tende piedade. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus esse pão de vontade, viemos pra comungar com a luta sofrida de um povo que quer que vós deveis louvar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé avião nossos passos um dia vão chegar. Diante da festa de um fogo, só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade, nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. Jesus, esse pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida de um povo que quer que vós deveis lutar. Comungar viemos pra incomodar. Com a fé avião nossos passos um dia vão chegar. Sei da festa de um povo, só rico se sentou. Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade, nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus esse pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida de um povo que quer que vós deveis louvar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e avião nossos passos um dia vão chegar. Cristo, santificai-nos, corpo de Cristo, salvai-nos, sangue de Cristo, inebriai-nos. Água do lado de Cristo, lavai-nos, paixão de Cristo, confortai-nos. Ó, com Jesus ouvimos.
derramai-nos para louvarmos com vossos santos pela eternidade. Oremos. Ó Deus, pela glorificação do vosso Cristo, que nos purificais e alimentais com vossos mistérios, concedei, nós os pedimos, que a força desta refeição nos conduza à vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então nós chamamos aqui, neste momento, os nossos homenageados desta noite, a Capela de São Francisco, bairro Coab, bairro Cinzas, bairro Pedra da Saudade, também o grupo Mãe que oram pelos filhos, para que nós possamos então fazer nosso momento de aspersão com a água benta. Possam vir aqui para frente, todos esses que eu chamei. Lá do outro lado, para cá. Ó Deus de bondade, de misericórdia, pedimos a vossa bênção sobre vossos filhos e filhas, todas as nossas pastorais, movimentos, hoje homenageados. Pedimos sempre mais que lhes dê paz, saúde, toda a disposição para a evangelização. Tudo isso que pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoados podem retornar para os seus locais. Os avisos. Dízimo é conversão. Ao contribuir com o dízimo, o dizimista contribui com algo substancial, com algo que é importante para si e para a sua família. Isso exige que se ponha a mão no bolso e também no coração. Quem não se abre a Jesus e à comunidade não consegue ser, de fato, um dizimista consciente do que faz. O dízimo chama a conversão, a mudança de vida, a fazer novas escolhas, a optar pelo Evangelho. Todo dizimista é uma pessoa que está se convertendo continuamente a Jesus, inclusive na contribuição do dízimo. O dízimo é caminho de vida nova. Senhor, acolhe meu dízimo, fruto de meu esforço por uma vida nova. Senhor, acolhe o meu dízimo, fruto de minha consciência missionária. Então, a todos os dizimistas desta comunidade, somos gratos, e você que não fez a experiência ainda,
o plantão do dízimo aqui, aguardando a sua decisão, para tirar as suas dúvidas, né? Boa noite a todos, povo de Deus. O melhor agradecimento não passa pelas palavras, mas sim pelas ações. E hoje, nossos agradecimentos, agradecemos a liturgia de hoje. Agradecemos a liturgia de hoje. São Francisco, bairro Raimundo Mesquita Sobrinho, aos coroinhas, ministros de coleta, Ministério de Música, Mãe Rainha, muito obrigada. Agradecemos à Prefeitura Municipal pelo apoio à nossa festa, em nome do nosso prefeito Joel Barroso, que nos doou o som e a iluminação externa da capela. Ao Demutran, pelo seu apoio, aos doadores da barraca, que são eles, os doadores de hoje, Adão Socorro, Bené, Aureni Vieira, Donata, Auricélia, Helenilson Torres, Jacira, Clebiana, Valdeir de Cacau, Rejane Alcilon Muniz, Janaína e Erandi, Neta e Pedro Bé, Maria Eugênia e Raimundo, Cristina e Zacarias, Márcia Salgados, Mansão do Chefe, Romário das Balas e Nayandra, Gleiciane e Helenilton. Muito obrigada a todos. Agradecemos também aos doadores das rosas para ornamentar o andor de Santo Antônio. Regina Matos, Maria Luísa Regino, Francisca Tavares, Irandi Paiva, Francisco Carlos, Mônica, Francisca Maria, Rodonaldo Melo, Kaline Cruz, Tânia Oliveira, Sara e Alcides, Nayane Rosendo. Agradecemos também a todos que vieram participar conosco hoje. Muito obrigada. Amanhã traga mais um, certo? Convidamos a todos para ficarem para o leilão da terceira noite, que tem como os coordenadores o grupo da amizade. Agradecemos ao nosso vigário, Padre Jefferson. Muito obrigada. Convidamos a todos para uma um bingo que acontecerá dia 11, que é da família do seu Valdemir Camelo. Nós temos cartela ali na barraca e no plantão do dízimo. Um prêmio, nas letras também, que é um kit de beleza. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. E amanhã estejam todos aqui também. O leilão grande amanhã, gente. Olha, quem quiser trazer uma prenda, viu? Estamos aqui. Olha, já esquecendo do leilão grande. Valeu. Obrigada aí pela lembrança. Eu escutei. Você aqui não foi sobre tudo. Muito bem, então amanhã é um leilão grande, não é isso? E onde traz as prendas, que horas? Qual é o horário que traz as prendas? Ainda não trouxe? Vai chegando para não ver e entrega na barraca, não é isso? Muito bem, possam participar do leilão, trazer a sua prenda, o que for, contanto que traga, né? E também arremate, né? Para que nós possamos fazer cada vez mais nossa festa, cada vez mais bonita, como está sendo. Então, que Santo Antônio abençoe e recompense a todos. Antes da bênção final, vamos cantar o hino do nosso padroeiro.
Viva Santo Antônio! Viva o povo de Deus! E viva nosso Senhor Jesus Cristo! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, por intercessão de nosso glorioso padroeiro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tira foto.